Vamos, podemos começar? Certo? Joaquim? Você viu? Eu nem perguntei. Você viu que saiu a primeira reunião? Ah, quiser citar o nome dessa pessoa, senhor Franco, peço de sessão. Quem que é esse? É da empresa Sanessu, só que me trouxeram. Mas ele não entrou ainda. Tá. Tá aí? Ok, pode deixar. A Nereida não está entendendo. Marisa, podemos começar? Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Encontros presentes, o excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheiro substituto Joaquim Martins de Araújo Filho e o representante do Ministério Público de Contas, procurador de contas, doutor Terto de Moraes Valente. Presente ainda o senhor auditor Leandro Lobo Ribeiro Pimentel. Em discussão, a ata número 11 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 19 de agosto de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora-chefe da Secretaria das Sessões para a leitura de expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhora presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhora presidente, senhor conselheiro substituto. Ministério Público, os processos já relacionados por esta egrégia presidência, mantemos os nossos pareceres. Com a palavra, o conselheiro Irã Coelho das Neves, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhora presidente, conselheira Marisa, senhor procurador de contas, doutor Terto de Moraes Valente, senhor auditor substituto, doutor Joaquim Martins Araújo Filho, senhor auditor Leandro Lobo. Senhora presidente, nosso primeiro voto é o processo de número 6.322 de 2008, relativo ao contrato número 79 de 2008, celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, sob a responsabilidade do senhor Vantuir Francisco Brasil Jacini, e a empresa Helisul Táxi Aéreo Limitado. O voto acolhe o posicionamento do corpo técnico e o parecer ministerial no sentido que seja prolatada a seguinte decisão. Pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro ao quarto termos aditivos do contrato, pela regularidade e legalidade da etapa de execução financeira e pela comunicação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 5.943/2010, que trata do contrato 64/2010, entre o município de Colchim e a microempresa Cirúrgica MS Limitada, tendo como titular a senhora Dinalva Mourão. 6.813/2009, pertinente ao contrato número 247/2009, entre a Sanessu e a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária de Campo Grande, tendo como responsável os senhores José Carlos Barbosa e Manuel Gomes. 2.810/2009, referente ao contrato número 38/2009, entre o município de Inocência e a microempresa Romero e de Paula Limitada, tendo como responsável o senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos. 76.019/2011, relativo ao contrato número 5/2011, entre a Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste e a empresa BIW3 Propaganda Limitada, tendo como titular a senhora Ana Maria Ror. 7.617/2007, que cuida do contrato 62/2007, entre o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e a empresa Total Serviços Gerais Limitada, constando como responsável o senhor Carlos Alberto Negreiro Saíde Menezes. 76.075/2011, concernente ao contrato número 309/2011, entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, sob a responsabilidade do senhor João Antônio de Marco, e a empresa Loma Engenharia Limitada. E 73.885/2011, relativo ao contrato número 13/2011, pactuado entre a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul e a empresa Concremate Engenharia e Tecnologia S.A., tendo como responsável os senhores Matias Gonzalez Soares, Eduardo Cabral Passos, Evandro Eurico Faustino Dias e Valnidério Ferreira Leonel.
Já no processo número 17.313/2011, que cuida do convênio número 12.261/2008, PROJU, celebrado entre o DETRAN, MS e o município de Três Lagoas, tendo como titular Carlos Henrique dos Santos Pereira. Acolhendo o posicionamento do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, o voto é no seguinte sentido: pelo julgamento da referida prestação de contas como contas regulares, pelo comunicado do resultado do julgamento aos interessados, e esse mesmo voto foi prolatado para os processos de números 20.918/2011, relativo ao contrato número 14.331/2009, PROJU, firmado também pelo DETRAN e MS, desta vez com o município de Aparecida do Taboado. 870/2014, referente ao convênio número 9/2013, celebrado entre o município de Paranaíba e a entidade Obras Sociais Jesus Consolador, tendo como responsável o senhor Diogo Robalim de Queiroz. E 2.962/2014, que trata do termo de ajuste número 11/2013, tendo como parte o município de Chapadão do Sul, representado pelo senhor Luiz Felipe Barreto de Magalhães, e a Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão do Sul, SERC. Já no que tange ao processo número 423/2008, relativo ao contrato número 2/2008, firmado pela AGPEM, MS, representada pelos senhores Hilton Vilaçante Romero e Deusdete Souza de Oliveira Filho, com a empresa Health Nutrição e Serviço Limitada. O voto propõe o julgamento da seguinte forma: pela regularidade e legalidade, com ressalva da formalização do primeiro ao sexto termos aditivos ao mencionado contrato, em razão da intempestividade na remessa dos autos sujeitos à apreciação desta Corte de Contas, fora do prazo regimental e na ausência de peças reputadas necessárias nos termos da Instrução Normativa número TCMS 35/2011, pela regularidade e legalidade da formalização do sétimo termo aditivo, pela recomendação ao atual ordenador de despesa no sentido que adote providências visando o atendimento das instruções vigentes, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pelo comunicado desse julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo de número 52.894/2011, pertinente ao contrato número 4/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado de Fazenda e a empresa T-System do Brasil Limitada, tendo como titular o senhor Mário Sérgio Maciel Lorenzeto. Nesses autos, ainda solicito à Secretaria das Seções considerar a alteração promovida no item 2 do voto como segue: onde constou regularidade e legalidade da formalização do segundo termo aditivo, passa-se a constar regularidade e legalidade com ressalva da formalização do segundo termo aditivo. E ainda, onde constou artigo 59, inciso 1, passa a constar artigo 59, inciso 2. No processo número 6.999/2009, que trata do contrato número 405/AJ/2009, firmado pelo município de Três Lagoas, tendo como titular a senhora Márcia Moura, com a empresa SH Informática Limitada. O voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro, segundo, sexto, sétimo e oitavo termos aditivos ao citado contrato, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do terceiro, quarto e quinto termos aditivos, devido à ausência da remessa dos pareceres jurídicos que devem instruir os referidos instrumentos, pela regularidade e legalidade da etapa da execução financeira, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 eufemes imputado ao ordenador de despesa, senhora Márcia Moura, por grave infração à norma legal em decorrência da não remessa de documentos sujeitos à apreciação nesta Corte de Contas, concedendo o prazo regimental para que efetue o recolhimento em favor do Fundecê em igual prazo, promova a comprovação do recolhimento desses autos, sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação ao atual ordenador de despesa, no sentido de que adote providências tendentes à melhor observação dos prazos legais e regimentais estabelecidos para o cumprimento das obrigações perante essa Corte de Contas, pela comunicação do resultado desse julgamento aos interessados. Já no processo número 163/2010, relativo ao contrato número 298/2009, celebrado entre a Sanesul e a empresa Logo Engenharia Limitada, tendo como responsáveis os senhores José Carlos Barbosa e Vitor Dibe Asbic Filho, acompanhando a manifestação do corpo técnico parecer do Ministério Público de Contas, submeto à colenda da Câmara o seguinte voto: pela legalidade e regularidade da etapa relativa à execução financeira do contrato, pela comunicação do resultado desse julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 94.393/2011, relativo ao contrato número 36/2011, entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e a empresa MR Cordeiro Comércio de Imóveis Limitada, tendo como titular o senhor Gerson Domingos,
e 4.634/2009, concernente ao contrato número 71/2009, tendo de um lado o município de Santa Rita do Pardo, sob a responsabilidade da senhora Lenir Barcelos de Souza, e de outro, a microempresa Jamira Alves Rodrigues. Quanto ao o processo número 93.821/2011, relativo à tomada de preço número 1/2010, levada a efeito pelo município de Bandeirantes, sob a responsabilidade do senhor Flávio Adriano Gomes, o voto está consubstanciado nos seguintes termos: pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório desenvolvido por quanto realizado em conformidade com a legislação pertinente para esta modalidade, pelo retorno dos autos ao segundo ICE para acompanhamento das contratações dele derivadas, pelo comunicado desse julgamento aos interessados. Por fim, o processo número 7.446/2008, relativo ao contrato número 129/2008, celebrado dentro da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representado pelo senhor Vantuir Francisco Brasil Jacini e a microempresa Cláudia Patrícia Gonçalves. O voto propõe a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro ao quarto termos aditivos do contrato, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira nos termos regimentais, pela comunicação desse julgamento aos interessados. São os votos, senhora presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Eu queria fazer aqui um comentário que eu acho que seria pertinente nesse momento, a respeito do processo 93.821 da Prefeitura Municipal de Bandeirantes sobre o procedimento licitatório. Eu estava lendo o processo e todo o parecer, e um parecer do Ministério Público de Contas, atendendo a sugestão e de acordo com a sugestão do órgão do corpo técnico, propugnaram pela irregularidade deste processo. O conselheiro Irã levanta uma questão que eu concordo e coloca o seguinte, que no caso de licitação desenvolvida na modalidade de tomada de preço, a habilitação mediante o cadastro na unidade licitante substitui os demais documentos comprobatórios da habilitação fiscal nos termos do artigo 32, parágrafo 2º da Lei Federal 8666. E coloca em verbis esse parágrafo, esse artigo e o parágrafo. E há uma jurisprudência do STJ, da ministra Eliana Calmon, que confirma esse entendimento de Vossa Excelência. E ela diz o seguinte: o parágrafo 3º do artigo 32 da Lei 8666 permite a substituição dos documentos dos artigos 28 a 31 pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral, a CRC, sem restrição, se o registro estiver de acordo com as exigências formais da lei. Portanto, essa é uma questão que tem suscitado controvérsias, às vezes, aqui nessa corte, mas que eu propugno pela agilidade do procedimento licitatório, doutor Teto, doutor Joaquim, pela eficiência. Eu estava discutindo com o doutor Fábio sobre essa questão. Por exemplo, que todo o processo licitatório nosso tem que estar instruído, por exemplo, com a lei que indica qual o diário oficial do município, todos. E nós estávamos imaginando a Prefeitura de Campo Grande, outras grandes prefeituras, se todos os processos licitatórios têm que dizer a mesma coisa. E isso também, eu acredito, conselheira Irã, que com a melhoria e a modernização dos nossos equipamentos eletrônicos e do nosso... de todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo nessa parte de informática, nós vamos ter muito mais dados já guardados e à nossa disposição, sem que nós precisemos pedir à Prefeitura a quantidade de papel, a quantidade de tempo perdido para fazer as mesmas coisas todas as vezes que se faz um processo e se manda um processo para cá. É uma agilidade processual, mas também uma economia processual muito grande que nós teremos, além da economia formal, da quantidade de papel e de tempo que passamos aqui trabalhando. Então, eu queria confirmar e cumprimentar o conselheiro Irã pelo trabalho e pela forma como se colocou nessa questão e outras questões aqui. Quero ainda... continue a discussão? Não havendo quem queira discutir,
quero ainda informar a todos. Não, encerrada a discussão, desculpa. Passamos a votação, a forma regimental. Como vota o conselheiro substituto Joaquim? Hein? Como é que vota? Com o relator. Com o relator. Eu também acompanho o relator em todos os seus votos. Aprovados, vão ao expediente. Eu quero aqui cumprimentar com a presença da auditora Patrícia Sarmento Santos, seja bem-vinda, e do senhor Franco Siqueira Prata Lima, da empresa Sanesul, que está presente nessa sessão. Seja bem-vindo. Processo da relatora dessa conselheira, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhora presidenta, mantemos os nossos pareceres. Eu passo a relatar os meus relatórios e votos. São os seguintes os processos sobre a minha relatoria. 1277 de 2014, da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável Sérgio Barbosa, convênio número 22 de 2013. Objeto é custear as despesas com realização de procedimentos cirúrgicos em nível de ortopedia. Acompanho o entendimento da 6ª ICE do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento desta prestação de contas de convênio como contas regulares. Voto no mesmo sentido nos 3 processos a seguir. O 9.107 de 2013, da Prefeitura Municipal de Costa Rica, responsável Jesus Bairde, convênio número 1930 de 2011, é um repasse financeiro à Fundação Hospitalar de Costa Rica para pagamento do 13º salário, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários. Processo 9.108 de 2013, da Prefeitura Municipal de Costa Rica, também responsável Jesus Bairde, convênio 1903 de 2011, e o objeto é o repasse financeiro ao SAI para a compra de pá carregadeira com retroescavadeira. Processo 6.825 de 2013, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, convênio 25 de 2011, e o objeto é a execução do projeto Educar para Conviver no Grupo Assistencial Espírita A Candeia. Quanto ao processo 7.979 de 2013, da Prefeitura Municipal de Paranhos, responsável Júlio César de Souza, é um pregão presencial número 6 de 2013, e o objeto é a aquisição de combustível. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal o procedimento licitatório e o pregão presencial. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. 118.845 de 2012, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, e o assunto é o pregão presencial 120 de 2012. E o objeto é a locação de estrutura para evento, cachê para a banda e locação de som e iluminação. Quanto ao processo 8.519 de 2013, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Abrão Zacarias, o assunto é um contrato administrativo número 45 de 2012, e o objeto é a aquisição de gêneros alimentícios panificados e hortifrutigranjeiros para a merenda escolar. Eu deixo de acompanhar o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade e legalidade do contrato administrativo. Processo 119.057 de 2012 e 119.059 de 2012, ambos da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiate. O assunto é os contratos administrativos números 149 e 148 de 2012, e o objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para programas e projetos da Secretaria de Assistência Social. Ante ao exposto, observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, acompanho o entendimento da 6ª ICE e do Ministério Público de Contas e voto por declarar regular e legal a formalização do instrumento de contrato. Voto no mesmo sentido nos 4 processos a seguir. O 7.097 de 2013, o 155 e o 7.157 também de 2013. Da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável Sérgio Barbosa, sobre contratos administrativos 241, 234 e 233 de 2013. O objeto do contrato 241 é a aquisição de material de higiene, limpeza e copa e cozinha. Os contratos 234 e 233 é para aquisição de pneus novos, câmaras e protetores. Processo número 7.306 de 2013, da Prefeitura Municipal de Caracol, responsável Manuel Viais, contrato administrativo número 84 de 2013. O objeto é transporte escolar. Quanto ao processo 7.589 de 2013, da Prefeitura Municipal de Caracol, responsável também Manuel Viais,
sobre o contrato administrativo número 90 de 2013 e o objeto é aquisição de uniformes. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no seguinte sentido, por declarar regular e legal o procedimento licitatório e a formalização do instrumento de contrato. Voto no mesmo sentido nos 4 processos a seguir. O 10.782 e o 6.820, ambos de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Ludmar Godoy Novaes, contratos administrativos número 101 101 de 2013 e 23 de 2012. Objeto do 101 é o comodato de 2 aparelhos de dosagem bioquímicas e kits para realização de exames. E o do 23 é a aquisição do GPL para recarga de gás. Processo 3.828/2012 da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato administrativo número 536/2011, aquisição de materiais e agasalhos esportivos. O processo 1947/2013 da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável de seu Lanzarini, o contrato de obra número 75/2012, cujo objeto é a obra de construção do cemitério municipal. Quanto ao processo 95.422/2011 da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, responsável Joselito Krug, contrato administrativo número 137/2011, locação de caminhão basculante é objeto, e eu compactuo com o entendimento exarado pelos órgãos de apoio dessa Corte de Contas e voto por declarar regular e legal o procedimento licitatório e a formalização do contrato administrativo e declarar regularidade e legalidade da execução financeira do contrato. Voto no mesmo sentido nos 2 processos a seguir. O 72.190/2011, da Prefeitura Municipal de Paranaíba, responsável Diogo Robalim de Queiroz, sobre o contrato administrativo número 223/2011, cujo objeto é o fornecimento de combustível. E o processo 7.491/2010, da Prefeitura Municipal de Paranaíba, responsável José Garcia de Freitas, sobre o contrato de obras número 246/2010, cujo objeto é o fornecimento de material de construção. Quanto ao processo 118.308/2012, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo número 219/2012, cujo objeto é a aquisição de pneus e câmaras de ar, eu compactuo com o entendimento exarado pelos órgãos de apoio dessa Corte de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da execução financeira do contrato. Voto no mesmo sentido dos 4 processos a seguir. O processo 118.989/2012 e 19.842 de 2012, da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável de seu Lazzarini, e os contratos, sobre os contratos administrativos 130 e 40 de 2012, cujos objetos são os seguintes. Do contrato 130 é a aquisição de gêneros alimentícios para escolas municipais. E do contrato 40 é a aquisição de medicamentos. Processo número 119.134 de 2012 da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável Sérgio Barbosa. Contrato administrativo número 153/2012, cujo objeto é a aquisição de produtos da agricultura familiar para atender a merenda escolar. Processo 1729/2012 da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura. Contrato administrativo número 534/2011, cujo objeto é a aquisição de peças de equipamento odontológicos. Quanto ao processo 18.205 de 2012 da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo no 167/2012, para manutenção preventiva em veículos. Eu acompanho a análise das equipes de apoio e voto no sentido por declarar a irregularidade e ilegalidade da execução financeira do contrato, face o não encaminhamento de notas de cancelamento de empenho no valor de R$ 3.435 e aplicar multa regimental no valor de 50 ferros ao ex-ordenador de despesa. Processo 4.984/2008, da Prefeitura Municipal de Corumbá, responsável Daniel Martins Costa, contrato administrativo 27/2008, sobre transporte intermunicipal em ônibus e micro-ônibus. Eu acompanho a análise da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido, por declarar regular e legal a formalização do 3º e 4º termos aditivos e 1º e 2º termos de apostilamento ao contrato e declarar regular e legal a execução do contrato. Voto no mesmo sentido no processo a seguir.
o 740 de 2008, da Prefeitura Municipal de Bonito, responsável José Arthur Soares de Figueiredo, contrato administrativo número 2 de 2008, prestação de serviço de gestão e controle sistematizado na arrecadação do ISSQN. Quanto ao processo 7.141 de 2009, da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, responsável Tânia Garibe, contrato administrativo derivado de contrato de adesão. O objeto é prestação de serviço de publicidade e propaganda. Eu acompanho os órgãos de apoio e voto pela regularidade e legalidade da formalização do contrato de adesão ao contrato corporativo. Em todos os processos aqui relatados, onde há incidência de mútuo, concedo prazo regimental para o seu recolhimento junto ao FUNTECER e as autoridades administrativas competentes serão devidamente comunicados o resultado desses julgamentos. Em discussão, os relatórios e votos dessa conselheira. Não havendo encerrada a discussão, passamos à votação de forma regimental. Como vota o conselheiro Irã? Senhora Presidente, também em tempo quero registrar e cumprimentar a nossa auditora do Corpo Especial, Patrícia Siqueira. Feito isso, eu acompanho integralmente os votos de Vossa Excelência. Como vota o conselheiro substituto Joaquim Martins de Araújo Filho? Com a relatora. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. E encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da segunda Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.